No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, faleceu o Sr. Antônio Francisco Oliveira, um dos maiores médicos de sua geração, em Vila Nova Esperança, pequena vila localizada na região sudoeste do estado de São Paulo. Seu nome já havia sido mencionado no telejornal da Globo em várias ocasiões, sempre com destaque e respeito. Nasceu em 1948, filho de um carteiro e uma dona de casa, na vizinha cidade de Serra Branca. Era o quarto de 6 irmãos, mas foi sempre considerado o líder do grupo. Sua mãe falecera quando ele tinha apenas 9 anos, e desde então, ele se tornou a pérola do lar, ajudando seu pai na casa e cuidando dos irmãos mais novos. Aos 16 anos, mudou-se para a capital paulista em busca de melhores condições educacionais. Lá, ele conheceu uma mulher que seria sua esposa por quase 50 anos, até seu falecimento em 2015. Juntos, eles tiveram 3 filhos e uma neta, Kim_Start Assista. É hoje um médico de família, seguindo o passo do avô. Antônio Francisco estudou medicina na Universidade Federal de São Paulo e formou-se em 1972, aos 24 anos. Seu primeiro emprego foi como cirurgião assistente no Hospital Santa Helena, onde trabalhou por 5 anos antes de abrir seu próprio consultório na Vila Nova Esperança. Ele dedicou sua vida ao cuidado dos outros, sendo conhecido por suas visitas noturnas aos pacientes em casa e pelo seu compromisso com a comunidade mais carentes. Seu nome fica ligado à fundação do Centro de Atenção Médica Família, CAM, na cidade, que atende a população de baixa renda desde 1985. Antônio Francisco recebeu inúmeros prêmios por sua dedicação ao serviço da saúde pública. Em 2005, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 2010, foi homenageado como cidadão honorário de Serra Branca e recebeu a Medalha da Inconfidência pelo trabalho desenvolvido na região. Em sua casa, um rincão reservado para seus livros médicos e suas condecorações mostram a magnitude de sua trajetória. O Sr. Oliveira tinha uma vida sólida e cheia de amor, tendo tocado violão para seus filhos quando eles eram pequenos e cuidado com a sua esposa doente. Ele era lembrado como médico que se importava com os detalhes, sempre cortando lenha no quintal da casa ou trabalhando em seu jardim, e também como pai e avô carinhosos, cuja presença era sentida em suas famílias. Seu nome será eternamente ligado à vida de muitas pessoas que Kim_Start Assista, em Vila Nova Esperança e além. Ele foi o médico da comunidade, o pai que ensinou a importância do cuidado com a saúde e o avô que contou histórias e compartilhou suas experiências. No dia de seu falecimento, a rádio local dedicou todo o seu programa à memória de Antônio Francisco, contando histórias de pessoas que ele ajudara e destacando seu legado na região. Já o jornal Correio da Manhã publicou um perfil detalhado de sua vida, com destaque para sua longa trajetória profissional e os muitos reconhecimentos que recebeu por sua dedicação ao serviço público. Antônio Francisco Oliveira foi um homem exemplar, cuja vida será lembrada com amor e respeito por todas as pessoas que conheceu. Ele deixou para trás uma memória inesquecível, que será transmitida pelas gerações futuras como um exemplo a ser seguido. A sua presença sentida em toda a casa, especialmente no seu quarto e na sala de estar, onde o relógio de Cuco parece parar em homenagem à sua vida longa e nobre. E ele será lembrado, sempre, como o médico que acolheu os doentes, um pai que amou sem medida, um avô que contou histórias e um homem que dedicou a vida a cuidar de outros. A neblina da manhã sobre sua horta e o cheiro de fumo artesanal no seu ateliê são agora sinais de uma presença ausente, mas eternamente presente em seus amados. Ela teve vida e ela se despediu hoje. Maria da Luz, um nome que acompanhou tantas brincadeiras e sonhos, uma mulher cuja vida foi contada em 75 anos de amor,
paciência e determinação, faleceu no seu leito, cercada pelo amor das suas netas. Maria da Luz nasceu na pequena aldeia de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. Filha de humildes camponeses, foi a mais nova de 5 irmãos. A vida era difícil, mas o amor e a força da família sempre prevaleceram. A infância de Maria da Luz foi marcada pelas risadas dos irmãos, os jardins coloridos e a mãe que cuidava de todos. Cresceu em meio às colinas verdes de Minas Gerais e sempre sonhou em ser médica. Aos 15 anos, ingressou no curso técnico de enfermagem em Belo Horizonte e, a partir daí, suas vidas mudaram para sempre. Maria da Luz foi uma enfermeira dedicada, que cuidou de centenas de pacientes ao longo dos anos. Trabalhou por mais de 30 anos na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano em São Paulo, salvando a vida de inúmeras pessoas. Era conhecida por sua sabedoria e carinho incomum com os pacientes. Porém, sua jornada não foi apenas de sacrifícios profissionais. Em 1982, casou-se com o amado Henrique, um homem que compartilhava seu sonho de uma vida dedicada à saúde. Juntos, eles construíram uma família e Maria da Luz tornou-se mãe de 4 belas crianças. A família sempre foi a paixão da sua vida. Mas, em 2003, a tragédia chegou à sua casa. Henrique foi vítima de um acidente de carro e sua vida acabou no instante. Maria da Luz se transformou em mãe viúva e continuou cuidando do seu quinteto. Apesar do sofrimento, ela continuou sendo forte e dedicada aos seus filhos. Suas cozinhas sempre estavam cheias de amor e deliciosa comida, e suas refeições eram o ponto alto do dia da família. Seu quarto era um abrigo para todos que precisassem e seu sorriso era a luz do fim do mundo. Maria da Luz foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural em 2015 por sua dedicação à saúde pública e aos pacientes. Seu nome ficou registrado no livro de honra da Câmara Municipal por seu trabalho inovador em enfermagem. A vida de Maria da Luz foi uma história de amor, coragem e paixão. Faleceu como ela viveu, rodeada por amor e gratidão. Suas vidas foram marcadas para sempre pela presença de uma mulher incrível e dedicada, que sempre acreditou em um mundo melhor. Maria da Luz, o teu nome será lembrado com carinho por gerações. Uma mãe, irmã, esposa e enfermeira dedicada cujo legado viverá para sempre na nossa alma. Você terá um lugar eterno no nosso coração. Descanse em paz, Maria da Luz. Nos braços da memória, eu abracaria novamente aquela voz que desafiava o silêncio e as sombras. Fernanda Montenegro, uma mulher que, ao falar, transformava o aire em magia. Um olhar que, com tanta força, derramou sonhos no pavão de nossa imaginação brasileira. Ela, a majestosa rainha do teatro, do cinema e da televisão, era mais que um rosto consagrado, era uma verdadeira encantadora das artes, cujo talento transbordava como o mar de Paraty em alta maréia. Em cada um de seus papéis, ela se metamorfosia com tanta facilidade quanto a mudança da cor do céu durante o anúncio do povoal de Belém. No meio do caos das ruas e dos cantores que animavam os bairros da cidade, Fernanda era uma ilusão encarnada, um refúgio para aqueles que buscavam a verdadeira essência da arte. Seu nome foi gravado nas estrelas, como o destaque mais brilhante no céu de uma noite de festa em Salvador. Como uma luz na escuridão do inverno paulistano, Fernanda nos mostrou que a verdadeira força da vida se manifesta através do amor e da dedicação às artes. Sua voz, como a das notas do violão de um compositor carioca, cantava as histórias e os sentimentos mais profundos do ser humano. Ao longo dos anos, ela foi homenageada com prêmios e títulos honoríficos em todo o mundo, mas sua verdadeira coroa é a presença imponente que deixou na alma de todos aqueles que tiveram a sorte de assistir suas obras-primas. Fernanda Montenegro foi mais do que uma atriz. Ela era um testemunho vivo da força e da beleza da cultura brasileira, uma flor mágica no meio de um campo de cana-de-açúcar em Pernambuco. E hoje, quando a memória se esfumaça como pode uma estátua desaparecida na Praça da Sé, fico ciente de que a presença de Fernanda Montenegro foi mais do que uma vida, foi um registro eterno do espírito brasileiro, uma promessa de esperança e amor para gerações futuras. Ela foi uma flor única no meio da tempestade, uma luz na escuridão, uma voz que nos chamou aos mais altos cumes do amor pela arte. E hoje, quando a memória se esfumaça como pode uma estátua desaparecida na Praça da Sé,
Fico ciente de que a presença de Fernanda Montenegro foi mais do que uma vida. Foi um registro eterno do espírito brasileiro, uma promessa de esperança e amor para gerações futuras. Ela foi uma flor única no meio da tempestade, uma luz na escuridão, uma voz que nos chamou aos mais altos cumes do amor pela arte. A vida da menina chamada Fernanda se desfez como uma página de um livro antigo, emprestado das mãos de seus irmãos e sempre olhado com medo e admiração por causa da velha capa escura. Crescia na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, cujo sorriso era, nessa época, um segredo guardado nas ruas movimentadas, no som das ondas e nas notas suaves da música que rezava pela vida. A casa onde ela nasceu estava localizada em frente às colinas do Morro da Conceição, onde as mãos dos pais trabalhavam incansavelmente para sustentar a família. Eles eram simples, como tudo no bairro carioca de mesmo nome, com histórias e tradições que se misturavam em uma harmonia vibrante. Nesse ambiente, Fernanda começou a despertar ao som dos gritos das vendadeiras no Lapa e da música de samba na praia do Botafogo. A infância de Fernanda foi cheia de brincadeiras e curiosidade. Ela aprendeu a ler em meio às ruas, ouvindo as histórias dos vendedores ambulantes e acompanhando a cacofonia das línguas faladas em torno dela. A literatura, porém, foi um amor que se instalou nos seus olhos e no seu coração, transformando-se numa paixão insaciável. As noites eram a época mais bela da vida de Fernanda, pois era então que o rádio encantava os domínios do quarto, dando vida às peças e histórias que ela escutava com tanta dedicação. A mãe, preocupada, perguntava: "Cara, você vai dormir?" Mas Fernanda, sem deixar de ouvir, respondia: "Mãe, não posso parar." O cenário do lar era palco de inúmeras representações improvisadas por Fernanda e seus irmãos. Em meio às risadas, eles encenavam peças emocionantes, sem sabor de sal, mas cheias de paixão. A casa vibrava de vida e sonhos, e Fernanda, com os olhinhos grandes e o rosto pérola, vivia por lá como se estivesse encantada por uma magia que a transportava ao mundo das histórias. As ruas do Rio eram palco de sua vida cotidiana, com suas muitas cores e seus habitantes, todos eles personagens únicos e fascinantes. Fernanda vivia em um maravilhoso espetáculo que se desdobrava a cada passo, e isso transformou o ambiente cotidiano num palco onde a vida era representada com tanta viva força e intensidade. A adolescência de Fernanda foi marcada por um grande amor pela literatura e pelo teatro, que se misturaram em um universo que a transformava em uma menina incomum. Ela vivia para as palavras e as histórias, e cada personagem era uma espécie de reflexão sobre o mundo e a vida. A juventude de Fernanda foi, então, construída a partir desse amor, e suas mãos começaram a se moldar para a arte do atriz que ela seria. A cidade do Rio de Janeiro, com suas montanhas e seus marinhos, inspirou Fernanda para construir um mundo onde o teatro cênico brasileiro teria uma nova voz. Suas representações, encenadas em meio às ruas movimentadas, despertavam a admiração de todos que as assistiam. A atriz que nasceu daquela menina chamada Fernanda transformou-se num símbolo do teatro brasileiro, e o seu nome ficou gravado na história como uma luz que ilumina o caminho das futuras gerações de artistas. A vida de Fernanda Montenegro foi uma obra-prima, contada em páginas douradas do tempo, com a música do mar e os gritos da cidade. Ela se tornou a personificação da paixão pela arte e um símbolo da cultura brasileira. E o seu legado continua sendo uma fonte de inspiração e motivação para todos aqueles que desejam transformar as vidas através do poder da arte cênica. No calor da juventude brasileira, Fernanda Montenegro emergiu como uma flama inextinguível, cometendo-se aos estudos e ao trabalho sem parar. Em um mundo onde o silêncio era habitante do meio, ela deu voz àqueles que não conseguiram falar e lapidou sua interpretação como se a pedra fosse uma espécie de encanto, capaz de despertar emoções no coração das pessoas. Em um estúdio de rádio, onde os sons eram como pincéis que pintavam imagens sonhadoras, Fernanda começou a dar vida às personagens, dando corpo aos sonhos e esperanças que flutuavam entre as ondas da transmissão. A sua voz era uma espécie de marcador de presença, um símbolo inconfundível do talento e dedicação que a caracterizaria por toda a vida. No entorno do teatro brasileiro, onde mestres iluminavam o palco com a força de sua arte, Fernanda encontrou seu espaço de descoberta e afirmação. Aquele local era uma espécie de refúgio para ela, um mundo de magia e mistérios que a transportava para outros lugares, além do cotidiano. A vida não foi para sempre rosa e branca, ainda assim.
Fernanda teve que enfrentar dificuldades financeiras e preconceitos que pareciam querer esmagá-la como uma pequena semente no chão. Mas sua determinação era uma espécie de raiz que emergiu da terra, indo contra a corrente do tempo e do destino. A paixão pela arte era o sol que iluminava seu caminho, guiando-o através de tempestades e tormentos. E então, como se um milagre tivesse caído sobre ela, Fernanda começou a desempenhar seus primeiros papéis grandes, projetando-a como uma promessa de talento raro. O palco, que antes era uma espécie de sonho impossível, agora se transformou em sua casa, um lugar onde ela podia deslumbrar os olhares e derramar seu coração em cada movimento e palavra. A vida foi para Fernanda Montenegro uma obra-prima, cheia de alegrias e sofrimentos, mas ela se transformou em um testemunho incrível da força humana e do poder da arte. E hoje, como se o tempo tivesse se esquecido por um momento, aquela jovem menina que dedicou-se aos estudos e trabalho está presente em cada palavra, em cada movimento de quem luta pela vida e pela arte. Sabe-se que Fernanda Montenegro foi uma estrela que iluminou o céu brasileiro. Fernanda Montenegro, um nome que resplendeu na paisagem brasileira como uma estrela que brilha no firmamento noturno, iluminando a vida de cada um de nós com seus papéis deslumbrantes. Sua carreira foi mais do que uma simples trajetória artística. Foi um caminho de coragem, dedicação e amor pelas artes cênicas e audiovisuais, cujo legado ainda resplende em nossos corações. A vida teatral de Fernanda foi uma dança ao redor do mundo do palco, onde ela se transformava em personagens que viviam nas almas das pessoas. Com o passerilho nas mãos e a voz que falava pelas almas, ela encantou o teatro brasileiro com peças clássicas e contemporâneas, enquanto a audiência se deixava levar por seus gestos e emoções. Mas foi no cinema onde Fernanda Montenegro conquistou um lugar inconfundível na história da cinematografia brasileira. Em Central do Brasil, uma obra-prima que fez ecoar o nome de Bela Shen, ela se transformou em um símbolo de força e coragem, saindo de suas raízes humildes para vivenciar uma jornada marcante na vida de todos. Essa performance lhe rendeu uma indicação histórica ao Oscar, colocando nosso país no mapa do cinema mundial. A televisão também não pode ser esquecida. Fernanda foi uma das maiores protagonistas das telenovelas brasileiras, marcando gerações com papéis icônicos e inesquecíveis, como a sábia e carinhosa Sereia, que lhe rendeu um prêmio de melhor atriz. E ainda, suas participações em especiais de fim de ano, com histórias de amor e esperança, foram uma tradição no Brasil, onde ela se tornou uma figura-mãe para todos nós. Como aquele sol que se põe ao horizonte, Fernanda Montenegro caiu na eternidade em 2019, mas seu legado continua brilhando no nosso coração. A Academia Brasileira de Letras homenageou-a, tornando-a a primeira atriz latino-americana integrante da instituição, uma testemunho de sua dedicação e excelência artística. Quando ouvemos seu nome, sentimos o caos dos olhares que deslumparam em seus rostos, o barulho dos aplausos que vibram na memória, as lágrimas das felicidades e dores da vida. Ela foi mais do que uma atriz, foi um símbolo da coragem, do amor pelo artista e pela humanidade. Fernanda Montenegro é uma luz que continuará a brilhar para sempre no céu brasileiro, um testemunho de que o teatro, o cinema e a televisão são mais do que apenas arte, são um reflexo da vida e da humanidade em si mesma. Fernanda Montenegro, a rainha do teatro brasileiro, uma figura mitológica que encandeceu em cada um dos seus papéis, levando a vida para o palco com tanta verdadeira asqueza que suas personagens se transformaram em obras-primas. Ela era, acima de tudo, amor à arte, e sua paixão era um incenso que elevava o teatro brasileiro a realidades inéditas. Em um país marcado por sua diversidade cultural,